Estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde, e é sempre muito bom todo sábado, ou todas até quando tem as reprises, estar com você. E a gente sempre começa o programa convidando você a entrar no nosso site www.programavivamais.com.br e interaja conosco. É sempre muito bom ouvir suas perguntas, a gente sempre faz uns programas aqui para tentar responder, e quando você manda dúvidas de algum assunto que a gente ainda não trouxe, a gente se programa para trazer. Sem dúvida nenhuma, vamos trazer aqueles convidados que você tem mandado as perguntas. Até porque muitas vezes também a gente esquece ou não consegue fazer todas as perguntas, porque é só 1 hora de programa. Então, mande as suas perguntas e a gente convida o doutor de novo para estar conosco para responder as suas perguntas. Mas hoje nós estamos com o doutor Carlos von Millen, que é reumatologista. Ele cursou a URGS, Faculdade de Medicina da URGS, fez o mestrado na URGS, o doutorado em Aachen, me ajuda? Aachen, na Alemanha, e o pós-doutorado em San Diego, na Califórnia. E é o meu reumatologista também, né? Deixa eu já explicar aqui para vocês que a gente traz as pessoas muito bem indicadas ou que sejam os médicos da gente. Por isso tens esse sorriso maravilhoso e está se sentindo muito bem. Exatamente, muito obrigada. Muito obrigada por estar conosco, se disponibilizar de estar essa hora da noite também conosco aqui. Não, nenhum problema, é um prazer. Seja muito bem-vindo. Muito bem. Eu estava comentando no intervalo aqui, Ana, que eu acho que é uma coisa até engraçada, porque na época que eu trabalhava com o Dr. Carlos Oscar Wiebe, excelente cirurgião plástico, a gente foi convidado para fazer uma cirurgia de demonstração em Aachen. E um dos colegas brasileiros brigou com o anestesista lá, Carlos, e, na verdade, suspenderam a demonstração. Então, eu ganhei passagem, estadia, só para acompanhar o congresso. Foi a passeio. A passeio. Oh, beleza. O mais engraçado, Ana, é que na época, as projeções, as palestras eram feitas com projeção de slide. Oh, né? se eu me lembro. Então, eram aqueles 2 carretéis. E eu fui ajudar o Wiebe a carregar os carretéis, derrubei os 2 carretéis. Fez ele virar a noite arrumando os carretéis. Na hora da apresentação, os caras queriam me matar. E carrossel, né? Não, o Wiebe é um gentleman, né? Ele só me deu uma olhada assim, eu derrubei os 2 carretéis. Carrossel. Eu tive que pegar e montar tudo rapidinho de novo ali. Mas é uma cidade fantástica, né? Porque é uma cidade de águas, né? Como eu estava falando aqui, né? Cidade do Carlos Magno. Uma cidade medieval. Uma catedral fantástica. Muito bonita, com 3 a catedral. Estilos distintos. E na época que eu trabalhei... É mais gótico, né? A catedral ali? A parte mais moderna é gótica. Chegaste a ficar morando lá em Aachen? Morei 3 anos em Aachen. Nossa, até a queda do legal. Muro de Berlim, eu trabalhava 3 meses por ano na Alemanha. Existiam bolsas específicas para isso. Quando o muro caiu, novembro de 89, então essa verba foi toda para a reconstrução do lado oriental da Alemanha. E aí eu deixei de ir lá. Mas era muito interessante, porque durante 3, 4 anos, 3 meses por ano eu ficava na Alemanha, reciclava, trazia então as novidades aqui para o Brasil. E com isso, algo que eu imaginava que poderia acontecer, que o consultório poderia esvaziar, ao contrário. Os pacientes me aguardavam, sabiam que eu ia vir com coisas novas. Eu acho que conhecimento faz bem sempre, né? No momento que o paciente sabe que tu está fazendo um curso, está se aprimorando, é óbvio que... A gente tem esse medo na época da formação, né? Ou vou largar, vou ter que voltar, tal, mas funciona ao contrário, realmente. Do que tu mais trata no consultório, porque a gente vê muito paciente que diz assim, eu tenho reumatismo, né? Reumatismo é um saco de gatos. Né? São mais de 200 e poucos, né? Não, são 120 e poucos, na verdade, mas aumentando, subindo. Cada ano surge mais alguma descrição. Na verdade, os mais comuns são, de longe, a artrose, as artrites e doenças autoimunes, as por cristais, gota principalmente, que é por ácido úrico, algumas doenças infecciosas são muito importantes, e as de partes moles, onde entra a fibromialgia, onde o pessoal chega na frente no consultório e me diz assim, doutor, dói tudo. Dói tudo. E essa é a síndrome fibromialgia clássica, principalmente de mulheres mais jovens. Eu tenho pacientes que não saem da cama com fibromialgia. Sim, o cansaço é extremamente importante nessa síndrome. É uma síndrome que é um conjunto de sinais e sintomas, não se sabe bem a causa disso. Aparentemente é um distúrbio de modulação da percepção da dor pelo cérebro. O cérebro percebe como dor o tato da roupa, o tato da própria pessoa, o relógio, isso é percebido, se chama alodinia, o termo técnico para isso. Pode ter uma questão assim de
psicológica, estresse associado ou não? Existe. É um quadro bastante psicossomático em várias pessoas. Eu vejo muito em mulheres mais jovens e assim com características obsessivo-compulsivas. É bastante frequente. Tudo no lugar, tudo com início, meio e fim. Alguém está se identificando. Não, mas... Não, eles adoram dizer que eu sou muito doentia, preciso... Que ela perguntou, a câmera estava fora, aproveitei. Ser obsessivo e compulsivo eu acho importante como característica do bom profissional. Claro. Mas é claro que a gente procura um equilíbrio. Limite, né? Eu digo para os pacientes, olha aqui, ó, corpo e alma tem que estar equilibrados. Se estiver assim, tem fibromialgia, com as suas características. Então vamos tratar o todo, não se pode tratar o músculo dolorido. Tem que tratar a pessoa como um todo. E aí entra a parte psicológica, como bem falaste. Tu encaminha também para um psicólogo, psiquiatra? Sem dúvida. Mas muitas vezes a gente não pode obrigar, porque às vezes os pacientes têm alguns bloqueios importantes e isso tem que ser tratado com vagar e cuidado. Lá pela 4ª, 5ª consulta, às vezes a gente consegue. Mas existem algumas técnicas também que são mais eficazes nessa área, mas já que nós estamos falando de síndrome fibromialgia ou fibromialgia, é muito importante o exercício físico. Então, a parte de liberação de endorfinas a partir de um trabalho aeróbico é fundamental. Senão Mas a tem pessoa... que ser bem especializado, né? Porque quem tem fibromialgia dói muito. Sim. Então, muitas vezes não consegue fazer exercício Sim. físico também, né? Sim. Até o diagnóstico é difícil porque não tem marcadores de laboratório nem de imagem. Então, a reumatologia, na verdade, é uma especialidade eminentemente clínica. E o diagnóstico, quase todo ele, é em cima do diálogo, a anamnese com o paciente e o exame físico. Então, nós catalogamos isso dentro de grandes síndromes, pedimos laboratório, pedimos exames de imagem, mas como acessório. É muito raro algum exame ser patognomônico em reumatologia. Significa o exame que, quando alterado, é aquela doença e nenhuma outra. Por exemplo, encontrar o bacilo de Koch numa punção articular. Só pode ser tuberculose da articulação, claro, não vai ser outra coisa. Ou encontrar um cristal de ácido úrico dentro da articulação que está edemaciada, dolorida, enfim. Só pode ser gota, porque é o cristal de ácido úrico. Mas isso é exceção. Na grande maioria, nós juntamos sinais e sintomas, laboratório, imagem e construímos o diagnóstico. E sem um diagnóstico mais preciso é muito difícil tratar. Não dá para chamar reumatismo Não, porque é muito frequente o paciente falar isso, né? Sim. Eu tenho reumatismo, né? Sim. E daí... O paciente fica, assim, muito surpreso quando eu digo que tem mais de 120 tipos, né, dessas doenças. E que nós temos que catalogá-lo especificamente em uma delas, de preferência, no sentido de bem tratá-lo. Às vezes é difícil, a gente pega alguns casos em que o laboratório, por exemplo, ainda não está alterado, as evidências são que haja uma doença autoimune e nós temos que acompanhar ao longo do tempo. Então, são pacientes crônicos que muitas vezes têm muitos sintomas e que ficam pulando de médico em médico, né, na procura de uma mágica ou algo assim. E isso a gente sabe que não acontece. Até que um colega vai lá, peça o exame novamente pela 10ª vez e o exame dá positivo. É a evolução natural da doença. Isso pode acontecer. Quer dizer, numa fase inicial pode não aparecer nada, né? Pode não aparecer nada no laboratório, numa artrite reumatoide, mesmo no lúpus. O lúpus pode ter exames negativos no início. Não, pode ser um lúpus frustro, vamos dizer assim. Ele não preenche os critérios diagnósticos, mas a gente, pela experiência clínica, sabe que ele pode estar evoluindo naquela veia de diagnóstico. A gente tem muita pergunta sobre lúpus, né, Ana, na caixa de e-mail. Me lembro Nossa, que eu não bastante. leio caixa de e-mail, mas a Ana comenta. Claro. Eu sou velho demais para bastante mensagens pedindo, né, para falar sobre lúpus, como que a doença começa, quais são as principais características. A gente pode falar um pouco. Lúpus é sui generis, porque é uma tempestade imunológica no organismo. Então, se nós pegarmos o sangue de um paciente com lúpus a qualquer momento, principalmente quando estiver ativa a doença, nós vamos encontrar uma média de 3 anticorpos que estão agredindo a pessoa ao mesmo tempo. Se chamam autoanticorpos. E eu costumo explicar aos pacientes da seguinte maneira. Os anticorpos normais que nos protegem são contra os vírus, bactérias, fungos, mas esses são anticorpos que erram o alvo. São mísseis que se voltam contra a própria pessoa. Isso pode ser contra, no lúpus, os pequenos vasos, principalmente, mas contra os órgãos internos também. E com isso nós temos manifestações como crises epilépticas, pode ser lúpus, nós temos derrame pleural, água na pleura, que o povo chama, nós temos lesões renais, bem características, às vezes que inclusive levam a hemodiálise, nós temos lesões de pele,
que se chama vasculites, com vermelhas essas lesões. A lesão mais característica, inclusive dá o nome à doença, é a lesão em asa de borboleta. Lembrando o lobo, né, que tem essa mancha no seu rosto. E outros vários autoanticorpos que podem determinar lesões sérias e que, se não reconhecidas a tempo, levam o paciente ao óbito. Qual a idade que pode começar o lúpus? Assim, para quem está assistindo ficar mais atento, né? O pico de idade é de mulheres jovens, a partir, eu diria, entre 15 e 30 anos de idade. Em mulheres, é mais frequente em mulheres do que homens, na proporção de 9:1. Relacionado ao estrogênio? Esse é um debate longo e de longa data na reumatologia. Não se sabe exatamente, não temos evidências científicas claras qual é o processo fisiopatogênico imunológico, como é que se desarranja o sistema imunológico da pessoa, principalmente da mulher, no momento em que ela é fértil, ou seja, tem o seu estrógeno normal. Existe também lúpus da senilidade, ele se comporta completamente diferente. Ele é mais parecido com a síndrome Zika, chamada síndrome de Sjögren, que gera olhos secos, boca seca, vagina seca, ou seja, todas as mucosas se ressecam. E os marcadores laboratoriais são praticamente os mesmos. E ele é tão... porque ele é muito agressivo, o lúpus, né? Se não... Existem várias, digamos assim, a expressão da doença do ponto de vista clínico, o médico chama expressão fenotípica da doença, é muito variável. Então, tu tens desde um lúpus muito brando, que pode ser só articular e cutâneo, às vezes se chama lupinho, e vocês têm o lupão do outro lado, que é um lúpus que já começa com doenças do sistema nervoso central e o rim falhando, que são os dois grandes órgãos que geram prognóstico nessa doença. Se o cérebro está mal, ou seja, a pessoa está psicótica, conversando com Jesus no canto do quarto do hospital, ou tendo crises convulsivas, e o rim está falhando, olho e vão ficar em cima dessa pessoa, porque realmente são dois sinais de péssimos prognósticos. Pode levar ao óbito e o tratamento às vezes é muito difícil. Tem um exame específico para lúpus, Carlos? Específico não no sentido patognomônico, mas existem inclusive alguns critérios, são 11 critérios diagnósticos, 4 deles devem estar satisfeitos ao longo da história do paciente, metade deles são clínicos, alguns eu já citei, a lesão em asa de borboleta, derrame pleural, epilepsia, etc. E outros são os laboratoriais que perguntas. Então, nós temos alguns anticorpos que levam as primeiras 2 letras do sobrenome da pessoa em que foi descrito. Por exemplo, nós temos anti-SM. SM vem de Smith. Foi a primeira pessoa que se descreveu isso. Então, esse anticorpo está associado à lesão do sistema nervoso central e do rim. Nós temos RNP, ribonucleoproteína, está associado à presença de fenômeno de Raynaud, quando a mão fica branca, roxa, principalmente com exposição ao frio, e lesões musculares. Lúpus com lesão muscular, em geral, tem esse anticorpo. Ou seja, conforme o anticorpo que está presente, no caso o autoanticorpo, nós temos as manifestações clínicas. E esses autoanticorpos, por sua vez, são determinados pela genética da pessoa. Não é qualquer um que faz o RNP com a lesão muscular, é quem nasceu predisposto a isso. Com isso se dá assim uma situação, e que eu posso dizer a vocês, como se desenvolve a doença autoimune, a teoria hoje em dia. A pessoa nasce predisposta, ela entra em contato com algo do meio ambiente, pode ser uma toxina, um agente bacteriano, uma poluição ambiental, não se sabe. Desarranja esse sistema imunológico, ao longo do tempo a pessoa vive bem até que algum fator desencadeante torne a doença clínica, faça com que a doença se torne clínica. E esse fator desencadeante, em geral, é emocional. Por exemplo, mulheres jovens com lúpus, muitas vezes aparece a doença logo depois do parto, que é extremamente agressiva à mulher, aquela situação estressante, toda. né? É muito estressante. É lindo, ganha um filho, mas é bem estressante o parto. Muitas vezes a gente é chamado ao hospital porque aparecem alguns sintomas, o colega que está atendendo, o obstetra ou clínico, fareja que possa ser uma doença autoimune, a gente vai lá e fecha o diagnóstico. As autoimunes são mais frequentes em mulheres, né? São. Praticamente todas são mais frequentes em mulheres. Artrite reumatoide é 3:1 em mulheres, por exemplo, só para dar um exemplo mais chegado. Agora, se nós pegarmos espondilite anquilosante, se dizia que era 10:1 em homens, era o contrário. A espondilite anquilosante é a doença inflamatória da coluna. Mas é que na mulher ela se comporta um pouco diferente, ela é um pouco mais branda. Então, tem que ter realmente mais assim, sentido de pensar no diagnóstico e aí nós conseguimos chegar às mulheres quase a 1:1 em relação aos homens hoje em dia, na espondilite. Mas a espondilite, ela dá por quê?
Surge, é uma doença autoimune também. Todas essas doenças autoimunes não têm causa conhecida. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a pessoa que descobrir a causa de uma dessas doenças autoimunes tem prêmio Nobel de Medicina garantido no ano que vem. Porque vai abrir a chave do mistério para várias outras. Né? E isso não só na reumatologia. Vocês podem pegar a doença de tireoide, que é extremamente frequente. Doença de Graves, hipertireoidismo, doença de Hashimoto, hipotireoidismo, todas são doenças autoimunes com autoanticorpos contra a tireoide bem reconhecidos, determinados facilmente por laboratório. E assim vocês têm praticamente todos os órgãos. Antiovário, antitestículo, antipâncreas. Pancreatite autoimune é uma hepatites autoimunes. Não tem nada a ver com a hepatite C, B e A. Né? São hepatites que acontecem por anticorpos que agridem o fígado realmente. A autoagressão, né? Isso. Bom, graças a Deus, desculpa, mas graças a Deus são mais frequentes nas mulheres. Já que a gota é mais... Não estou gostando desse teu comentário, mas tudo bem. A gota é enzimática, né? A gota é mais frequente em homem, né? Bom, nós temos que ir para o comercial, mas a gente já volta, vai ficar cada vez mais interessante, não sai daí. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Cátia Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Quem sabe uma bicicleta? Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai. Amor, Oi, amor. Cachorro precisa de espaço. tomei uma decisão. Quem sabe uma bicicleta? Ué, e churrasco? Ai. E agora? Essa foi por pouco. Amor, Oi, amor. tomei uma decisão. Ué, e churrasco? Ai. E agora? Essa foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma mostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde.
Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Olha, pessoal, se você está nos acessando agora, nós estamos falando com o Dr. Carlos von Miller, tá? E a respeito de doenças reumáticas. O assunto é tão interessante que o intervalo foi pequeno para a gente ficar fazendo pergunta para ele aqui, tá? Então eu acho que vai ser muito pequeno o programa para que a gente pergunte tudo. Nós vamos ter que trazer o Dr. Carlos mais vezes. Tomara a gente consiga trazer eles mais vezes aí. Mas eu estava perguntando ainda sobre lúpus a respeito desse exame que o pessoal pede, que são o FAN, né? Os fatores antinucleares, e da importância disso, que muitas vezes a gente recebe paciente assim, apavorado que foi pedido o exame e eles dizem, olha, eu estou com lúpus, não estou com lúpus, qual é a importância? Essa pergunta é extremamente importante porque ela leva muitos pacientes ao consultório. O FAN é um teste de triagem, ele não é um teste confirmatório de nenhuma doença. Essa é a primeira frase muito importante. Ele não confirma nenhuma doença, nem mesmo o lúpus. Ou seja, é um teste que ocorre de forma muito ubíqua. Ele está em várias doenças da medicina, desde doenças infecciosas como tuberculose até quadros reumáticos, sem dúvida. Mas não identifica especificamente lúpus eritematoso sistêmico. Pode ocorrer em artrite reumatoide, pode ocorrer na síndrome SICA, que nós conversamos há pouco, que deixa todas as mucosas secas. Pode acometer em um outro reumatismo chamado miopatias, as miosites, polimiosites, dermatopolimiosites, que pega a musculatura e deixa a pessoa realmente sem força nenhuma. Então, é um exame que é extremamente importante, mas ele tem que ser bem avaliado no contexto clínico do paciente. O paciente tem algum tipo de dor específica, tem lesão cutânea, pensei em lúpus, aí eu peço o fator antinuclear. Ele vem positivo, eu posso valorizá-lo dentro desta clínica, dentro desse contexto. Eu tenho visto pessoas pedir o exame de FAN, inclusive para exames admissionais, por exemplo. Então está se pedindo VDRL de sífilis no exame admissional, está se pedindo um hemograma, creatinina para ver o rim e se pede um fator antinuclear. Agora, sem clínica nenhuma, se o fator antinuclear vier positivo, a primeira coisa que o colega do Medicina do Trabalho deveria pensar é que esse exame é um falso positivo, porque ele ocorre também em pessoas normais. E quanto maior a idade da pessoa, maior a positividade. Acima de 70 anos de idade, 15% das pessoas têm FAN positivo. Acima de 70? Acima de 70. E positivo? Títulos altos. Positivo, títulos altos, 640, nós estávamos conversando no intervalo, 1.280, que ele vai dobrando. Ele começa em 80, em geral, 160, 320, assim vai. Não? Quanto mais alto, maior a positividade que se encontra dentro de determinadas doenças autoimunes mesmo. Mas aí, como eu disse a vocês, se o médico não tiver a clínica da doença autoimune, ele não tem o que fazer com esse exame. Portanto, nessa circunstância de medicina do trabalho, não há por que solicitar FAN. Se o paciente não tem clínica, não se deve pedir o exame. Quer dizer, para rastreamento não é um exame bom. Não é um exame bom, porque ele pode acontecer em pessoas normais, então ele não rastreia nada. Vai criar uma confusão para o paciente. Exatamente, e para o médico também, porque ele não sabe interpretar. O que acontece daí? Os colegas solicitam o exame, não sabem interpretá-lo, mandam ao reumatologista. Vai ao reumatologista porque deve estar com lúpus, o FAN está positivo. Não há maior erro do que esse. Imagina o susto da pessoa que recebeu essa notícia, tu deve estar com lúpus. Exatamente. Aí o que a pessoa faz? Vai para o Dr. Google e vê só as piores fotografias, os piores casos, já não dorme, marca com o reumatologista, fica na dúvida, vai num segundo reumatologista, faz o exame de novo, enfim. Surge toda uma circunstância, isso quando já não chega no meu consultório tomando altas doses de corticoide, sem nenhuma necessidade. Porque muitas pessoas ainda pensam, FAN é lúpus é corticoide como tratamento, portanto vamos prescrever.
Quando eu digo pessoas, eu digo colegas médicos. Né? E isso é uma equação absolutamente equivocada. Lúpus pode se tratar muito bem apenas com anti-inflamatórios não hormonais, ou seja, sem corticoide. E depende do caso, obviamente. Mas o paciente com lúpus que fica usando o corticoide por anos a fio, em princípio, não está correto o tratamento. Nós temos remédios muito mais modernos que abreviam o uso do corticoide a poucas semanas ou meses, conforme a necessidade. E mesmo o diagnóstico de lúpus, né, Carlos? Desculpa, mas você tem muita gente que recebe o diagnóstico, ou pode ser o caso, estou morto, né? Isso não é uma verdade, né? Porque hoje em dia Essa observação é importante, porque o pessoal se preocupou em ver qual é a sobrevida do paciente com lúpus no século XXI. Tá? Em 1903, quando William Osler, trabalhando em Baltimore, descreveu a clínica do lúpus, a mortalidade era enorme, sem dúvida. Não existia corticoide. Não existia nem extrato de suprarrenal para se usar para os pacientes, que foi quando se descobriu isso na década de 40 e deu o Prêmio Nobel de Medicina no outro ano ao médico da Clínica Mayo que descobriu, Dr. Hench. Mas hoje em dia, a sobrevida do paciente com lúpus em 10 anos é praticamente igual à população geral. Você sabe, a sobrevida da população geral em 10 anos é 98%. 2 pessoas em 100 morrem em 10 anos. Depende de onde mora, né? Em geral, mundo desenvolvido. Se nós pegarmos pacientes lúpus, é 96%, 95%, 97%. Quer dizer, é praticamente igual. Praticamente a mesma coisa. Ou seja, diagnóstico precoce, uso correto da medicação, não depender de corticoides. E acompanhamento com a pessoa certa, né? Sem dúvida. O reumatologista, em geral, é quem tem a maior tarimba nesse tipo de situação. Mas muitas vezes a gente lança a mão do neurologista, se o problema é do sistema nervoso central, o próprio psiquiatra, se é um quadro psicótico, o nefrologista no quadro renal, biópsias renais, vai ao patologista, se vai ao patologista discutir o caso. Ou seja, eu parto do pressuposto que da discussão nasce a luz, 2 cérebros pensam melhor que um, e eu trabalho muito em conjunto com colegas. Eu acho muito importante isso. Dessas doenças autoimunes, tem algum fator alimentar que alimenta isso? Ou isso é discutível? Se sabe, por exemplo, glúten, por exemplo, tá? Leite, derivados, esse tipo de coisa que hoje em dia está muito na moda, né? Oxalá tivesse, né? Porque a gente poderia manipular a dieta e o paciente melhoraria sem medicação até. Mas, assim, existem algumas síndromes acompanhadas de dor que são ocasionadas por intolerância ao glúten. Assim como o glúten da dermatite herpetiforme, não só apenas, que é um tipo de lesão cutânea que parece herpes, mas é no corpo todo, basta tirar o glúten que desaparece. Assim como gera isso, pode gerar, claro... psoríase também, né? Melhora. Não, a psoríase não tem a ver direto na fisiopatogenia com o glúten, mas eu vou chegar lá em relação às manifestações. O intestino, é claro, que é a manifestação principal, né, quando acontece, mas hoje em dia, com essa questão do laboratório poder fazer o diagnóstico mais precocemente, existem anticorpos determináveis contra a gliadina, principalmente, e outras enzimas que participam desse metabolismo, a gente tem a capacidade de pegar pacientes que antes não se pegava, porque esses pacientes ainda não têm nenhum sintoma de intolerância ao glúten, nem de doença celíaca, mas já tem dor articular, ou estão manifestando outros tipos de sintomas clínicos que, quando se faz a dieta, se vê que a pessoa melhora muito. Fadiga, por exemplo. A pessoa tem muita fadiga e é constipada. O contrário do que se imaginaria numa doença celíaca, que a pessoa tem diarreia, classicamente. Inclusive tem anemia, tem osteoporose, que não absorve o que necessitaria do seu intestino. Essa pessoa constipada, para surpresa nossa, muitas vezes apresenta toda a sorologia positiva para a doença celíaca. A nutricionista tira-se o glúten, que não é tão fácil, às vezes é difícil. A pessoa volta 2, 3 meses depois, sem anemia, se sentindo muito melhor. Doutor, aquela minha irritação, aquilo que eu tinha, estava meio triste, agora estou bem disposta, estou animado e tal. Quer dizer, essas coisas acontecem de fato. Agora, tem que cuidar para não ser a panaceia do outro lado, né? Que tudo vira problemas com o glúten. Se usa hoje para se emagrecer, tudo bem, né? É uma perspectiva,
Mas não dá para se pensar que todos os problemas autoimunes tenham a participação, de fato, da doença celíaca ou, pelo menos, da intolerância ao glúten. Tu ia falar da psoríase. A psoríase não tem ligação direta. É o reumatologista que trata a psoríase também? Não, é o dermatologista, por excelência, mas até 1/3 dos casos de psoríase cutânea, que pega 2% da população caucasiana, raça branca, quer dizer, bastante gente. Né? É bastante. Até 1/3 tem artrite da psoríase, que tem 5 formas. Então a gente tem que saber reconhecer qual a forma que a pessoa tem. Desde uma forma de inflamação na coluna, até uma forma que imita a artrite reumatoide. Só que em vez da artrite reumatoide, que pega mais essas articulações aqui, pegaria mais as distais, perto das unhas. Então, essa é a característica da psoríase, que não tem especificamente a ver com intolerância ao glúten. Não se sabe a causa de psoríase. Isso está dentro daquela pergunta que eu disse que ia te fazer no intervalo, né? A diferença de artrite e artrose. Certo, né? Certo. A artrose, assim, é a mais frequente, sem dúvida. Nós vemos em casa, nos nossos avós ou pessoas com mais idade, que começam a ter bolinhas nessas regiões aqui. São as interfalangianas distais. Isso dificulta a movimentação? Dificulta a movimentação, dá uma certa rigidez matutina, que é justamente essa rigidez que é fugaz, ela é muito rápida, que diferencia da artrite. Então, a artrose é mais distal, a artrite é mais proximal nessas articulações. A artrose, que é aqui, dá uma rigidez fugaz pela manhã, poucos minutos, às vezes segundos até. A pessoa já mexeu, já dá para fazer a atividade da vida diária. Na artrite, principalmente a artrite reumatoide, pega mais estas e essas articulações, e punhos também, de forma simétrica. E gera uma rigidez matinal de horas de duração. De forma simétrica? Simétrica, em geral. Quer dizer, se o cara tiver dor numa articulação... Só numa aqui não é artrite reumatoide, até prova em contrário. Então não fique estressado, né? Pode ter batido, pode ter usado errado, né? Não. O diagnóstico diferencial é enorme, sem dúvida. Então, essas pessoas que têm artrite reumatoide acordam pela manhã com muita dificuldade de mexer suas mãos e o corpo como um todo, quando outras articulações também são acometidas. E essas pessoas vão melhorar lá pelas 10, 11 da manhã, meio-dia, e às vezes não melhoram. E são pessoas que fazem uma febrícula vespertina, de tardezinha, com muito cansaço. Então, febre, o cansaço já pela manhã ou de tarde, a dor articular com enxume, ou seja, edema, calor, muitas vezes, eritema, que é o vermelhidão, e a impotência funcional. São sinais cardinais de inflamação das articulações. Como em tudo em medicina, dor, calor, tumor, rubor, impotência funcional. Isso deve ser extremamente incapacitante, né, para o indivíduo, né? Principalmente, eu fico imaginando assim, uma pessoa que trabalha com cirurgia, por exemplo, né? Ou alguém que trabalha, que toca um instrumento, ou alguém que faz trabalhos manuais, deve ser extremamente frustrante, né? Eu tenho muitos colegas médicos, vão consultar, é claro, o médico não está imune, né? Não. Só pela profissão. Mas a gente tem um carinho todo especial justamente pensando nisso, que aquilo ali, a mão do colega cirurgião é o seu ganha-pão. O músico também, eu tenho muita afeição à parte dos músicos, eu sou tecladista, eu sou pianista, eu fiz a escola de artes aqui na URGS, e eu atendo muitos músicos profissionais aqui da OSPA e tudo, e da escola de artes, alunos também, e é uma situação toda especial, porque isso aí gera uma depressão muito grande. A pessoa começa a se questionar se vai continuar na profissão ou não. E às vezes é difícil sair da profissão depois de 10, 15, 20 anos. Então a gente tem que realmente prover o necessário para a pessoa poder se manter. E felizmente com os recursos atuais da medicina mais moderna, nós temos medicamentos excepcionais em relação a trazer a pessoa de volta à sua atividade do cotidiano e tirá-la, portanto, de quadros de depressão reativa que são muito frequentes. Você consegue estabilizar e até retroceder? Tem situações como a artrite reumatoide que a pessoa já chega maltratada, com algumas alterações importantes de desvio de eixo da mão, que é mais difícil, às vezes precisa de cirurgia, não é que eu não opero. O reumatologista é clínico por excelência, ele não opera. Quem opera? E o ortopedista? Seria cirurgião de mão, que às vezes é cirurgião plástico de mão ou ortopedista. Hoje em dia é uma especialidade à parte, né? Porque antigamente ficava na penumbra, no limbo, né? Ficava aquela história. O traumato operava, o plástico operava. Hoje em dia, o pessoal que faz mão só faz mão praticamente, né? Isso, é uma área, uma hiperespecializada. Inclusive, existem fisioterapeutas especializadas só em trabalho de mão, né? Ou terapeutas ocupacionais que hoje trabalham só com mãos. Eu trabalho com 3, por exemplo.
no sentido de trazer a mão a uma atividade a melhor possível. Mas, como eu estava dizendo, os recursos terapêuticos hoje são excepcionais em relação, acho que a tua experiência também, em relação a quando eu me formei, há mais de 30 anos atrás, eu não devo usar 5% do arsenal terapêutico daquela época. A coisa evoluiu muito e evoluiu para melhor. E isso é muito bom, faz com que o médico se mantenha estudando, né, atualizado, para poder melhor auxiliar o seu paciente. Só a possibilidade de oferecer, acho que para o paciente, tanto como a gente falou no lúpus, né, Carlos, quanto nessas doenças que são incapacitantes, né, oferecer uma possibilidade dele continuar ativo, isso aí já é um avanço enorme, né, porque eu me lembro que lúpus, quando eu fiz a faculdade, que 30 anos justamente, era diagnóstico péssimo, né? O paciente via um caixão na frente. Né? Ou ficava à base de corticoide, com a face em lua, vários parefeitos, diabetes, glaucoma, cataratas que não se operava naquela época, o cara não acabava não enxergando. Diabético, obeso, estrias, muito complicado. Gente, está muito legal, mas nós temos que ir para o segundo bloco de comerciais e a gente já volta. A plástica é o instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce? A gente tem que esperar o intervalo, filho. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Bom, nós estamos com o Dr. Carlos, né, que é reumatologista, com mestrado, doutorado e pós-doutorado. Por que a gente faz questão de falar isso, pessoal, tá? Muitas vezes o entrevistado fica até meio, né, acanhado. Não, será que eu falo? Mas a gente tem que falar, tá? Porque a gente sabe o quanto a pessoa investe em estudo. Ele tem que parar de trabalhar, tem que ir muitas vezes para outro país, né? E não é só isso, se for só para trabalhar, tem que pagar para fazer. Então não é para qualquer um, tá? Não, isso também engrandece o programa, né? A gente faz questão... pede licença para o entrevistado para a gente falar, porque a gente realmente, e gosta de falar aqui, que nenhum entrevistado nosso paga para ser entrevistado. Na verdade, eu e o Miguel vivemos, eu vivo de odontologia, ele vive de medicina, e a gente adora fazer o programa porque a gente se recicla, a gente se atualiza
E aí a gente divide com você se atualiza também. Então nós temos os nossos patrocinadores, né? Nós temos a Zap Cupim, o Zafari, que a gente agradece muito. Mas essa é a nossa diversão, né, Miguel? É a nossa diversão. Até porque a gente aprende realmente. Nossa, no intervalo aqui a gente fica atualização. sugando eles, viu, pessoal? Eu posso dar meu testemunho, estou sentindo uma vibração altamente positiva no ar aqui. Muito bom. Parabéns pelo programa. Obrigada. A gente tinha falado sobre gota. Gota realmente é mais uma doença mais masculina? Ou... Até a menopausa da mulher. A partir do momento em que as mulheres entram na menopausa, a prevalência e a incidência de gota passam a ser as mesmas que o homem. Interessante, né? Que gota é enzimática, né? É o número de casos que existe em um determinado momento. Incidência é o número de novos casos que existem, digamos, num ano. Passa a ser exatamente igual ao homem. Então, o médico tem que se manter muito esperto e pensar que a mulher entrou na menopausa e está com uma dor no pé ou no punho, às vezes são locais um pouco distintos. O joelho, uma artrite, pode ser gota. E aí entram duas peculiaridades. A primeira, o diagnóstico não é feito pelo ácido úrico no sangue, principalmente na crise. Porque na crise, até 20% das pessoas pode ter ácido úrico normal durante aquele momento de maior dor. É como se o ácido úrico desaparecesse do sangue e fosse todo na crise, fosse todo naquela articulação, vamos dizer assim. Então, tem que dosar novamente o ácido úrico depois de passar da crise. E o segundo ponto, a parte alimentar que nós tínhamos conversado. Ou seja, tem a ver muitas vezes com obesidade, tem a ver muitas vezes com a parte genética, e é muito comum aqui na nossa serra, o pessoal europeu que veio, se transferiu para cá, e a parte da alimentação e álcool, que é importante se observar com os pacientes. Mas não no sentido de proibi-los de utilizar, não pode mais comer churrasco, não pode mais tomar cerveja, não pode mais tomar vinho. Não, eu não faço isso. Eu descubro com cada paciente o que lhe faz mal. É o churrasco com o futebol da firma na quarta de noite e por isso e mais o chopp, e aí ele tem a crise na quinta de manhã. Então eu tenho que ver por que ele faz crise só na quinta de manhã. E aí sim ajeitar. Pode não ser o churrasco, pode ser só o chopp, pode ser a cerveja. E eu tenho paciente que não faz crise com cerveja, ele faz com destilados. E aí sim, bom, aí o paciente aprende. Olha aqui, se eu tomar aquela minha dosezinha de 2 dedos de uísque que eu estou acostumado, aí eu vou ter crise no outro dia de manhã. Então, se ele tomar, ele sabe o que vai acontecer. E eu ensino ele, evite isso. Saia dos destilados, que é problema. Então, depende muito da pessoa. E é claro que o médico tem que descobrir se o problema é enzimático na parte de sangue, vamos dizer assim, que é onde se detecta no exame de laboratório, ou se é um problema do rim. Desculpe, é um problema do rim. Porque às vezes o problema renal é de o ácido úrico não poder ser excretado, ele não sai como deveria sair do organismo da pessoa. Se chama hipoexcretor renal. E aí o remédio é completamente diferente do que na primeira situação. Quer dizer, não adianta dar o halopurinol por aí. Não, nesse caso se usa uma medicação que faz com que o rim normalize a sua excreção do ácido úrico, que é probenecid, que é sulfimpirazona, tem várias possibilidades. A gota... O estresse pode contar na gota também? Não, a gota não é tanto por estresse, a gota é mais problema metabólico mesmo, sabe? Eu não vejo assim, porque esse pessoal que tem gotas, em geral, são homens bem-sucedidos na vida, bons vivãs, comem bem, bebem bem, né, se relacionam bem. Esse pessoal está de bem com a vida muitas vezes, ou está estressado porque é o empresário. Não ganhou $1 milhão no é o normal do empresário hoje aqui. Então, assim, ele está sempre nesse ritmo, nesse patamar. E o que acaba ocorrendo é que as crises de gota são de madrugada e, em geral, se sabe qual é o excesso da noite anterior. Né? Em geral, alimentar ou de bebida. Bom saber, porque minha mãe tem gota. Eu vou começar a controlar agora o dia que ele acordar com gota, o que ele comeu no dia anterior. O dele não bebe, né? O não dele bebe? Só pode ser o metabolismo justamente da gordura, da gordura animal, né? Uhum. O mais provável, né? Que seja. Mas tem gente que pode comer a gordura animal, pode comer os embutidos. Mas o carboidrato também aumenta, né? O ácido, né? Mas menos. Mais, por exemplo, frutos do mar. Eu tenho pacientes que têm crise comendo camarão ou aquela lagosta de todo dia. Então, é o tipo do paciente que a gente orienta, né? Olha aqui, vai para Florianópolis, vai para o Nordeste, se cuida. Né? E tem que tomar alguma medicação já preventiva, muitas vezes, porque a gente sabe que ele se passa. Como tu falou assim, na gota aumentar na mulher mais depois na menopausa, né?
e essas doenças autoimunes mais frequentes na mulher na fase reprodutiva, tem alguma relação com o anticoncepcional, por exemplo? Tem algum estudo que mostra que anticoncepcional pode... Tem vários estudos tentando comprovar isso e os resultados são absolutamente díspares. Tem gente que diz que tem mais artrite reumatoide quem toma o anticoncepcional e outros dizem que o anticoncepcional protege. Então fica muito difícil, por isso eu te falei antes, de nós estabelecermos as relações entre o estrógeno, progesterona e os quadros autoimunes. Já no lúpus é um pouco diferente. No lúpus eu tenho várias pacientes jovens que estão tomando o anticoncepcional. Hoje praticamente todas tomam. Menstruou, começa a usar anticoncepcional pela cultura, etc. Então o que acontece? Às vezes vem com 15 anos de idade um quadro de lúpus. Eu retiro o anticoncepcional, troco o meio, faço barreira, enfim, a gente dá um jeito de não engravidar. Tudo que não se quer é isso. Mas se tira o anticoncepcional. Em 3, 4 meses o fator antinuclear começa a diminuir o título, a clínica desaparece, em 6 meses praticamente não há mais nada. Isso é um tipo especial de lúpus chamado lúpus droga induzido. E o mais comum pode não ser pelo anticoncepcional, mas a lista é enorme de fármacos em que pode ocorrer esse fenômeno, principalmente com antiarrítmicos para o coração e remédios antiepiléticos. Mas o médico é obrigado a saber que existe uma lista grande e fazer na anamnese a investigação se o paciente está usando um desses remédios. Porque isso pode ser a cura do lúpus. Às vezes o paciente está sendo tratado por lúpus eritematoso sistêmico e não é. Então ele vai no meu consultório, eu faço toda a investigação com calma, eu tenho 1 hora para cada paciente, isso faz diferença também. Então eu tenho tempo de investigar isso. E lá está, o anticoncepcional. Ou, está usando esse antibiótico aqui há 6 meses porque tinha infecções urinárias de repetição. Tiramos porque é um antibiótico que está na lista, penicilina, por exemplo, é um antibiótico que está na lista. E a pessoa melhora. Casos curáveis de lúpus droga induzido. Extremamente importante se identificar. Dessas doenças mais bruxas, né, mais chatas que a gente vê, por exemplo, esclerose múltipla, né, aumentou, porque eu tenho visto muita gente que, eu não sei se melhorou o diagnóstico, provavelmente, né, mas a gente vê muito paciente, inclusive eu estava te comentando, né, que tem um colega em São Paulo que eu tive alguns congressos com ele, que trata uma quantidade enorme de pacientes, e ele é um neurologista. Né? Aumentou realmente a incidência ou é o diagnóstico que se faz mais? Eu acredito que seja o diagnóstico. O laboratório melhorou enormemente. Os marcadores que nós temos hoje não existiam há 10, 15 anos atrás. Se pegares, por exemplo, casos para ficar na neurologia e na minha área de autoimunidade, existe um grupo grande hoje de doenças chamado encefalopatia autoimune. São quadros que ocorrem em crianças já de tenra idade, não respondem a nada, se faz os marcadores no sangue e no líquor, eles são positivos. Ou seja, autoanticorpos contra o cérebro dessas crianças. E pode ser adultos também. E esses autoanticorpos a gente pode bloqueá-los com a medicação correta. Com isso, inclusive, se salva essa pessoa, porque eles podem entrar em coma, é uma encefalite. Não? E se usa imunossupressor. Não, claro que a gente faz um diagnóstico diferencial, tem que saber que não seja uma meningite bacteriana, que não seja uma encefalite viral, ou seja, tem toda uma situação que o neurologista vai investigar junto conosco. Mas em se deixando isso de lado, nós chegamos a esse veio que é do diagnóstico de autoimunidade no cérebro. Né? E que pode ser na parte mais periférica também, como é o caso da esclerose múltipla, em que há curto-circuito nos nervinhos todos, mas pode ser só central. Então, às vezes a gente é chamado no hospital com casos assim atípicos, muito difíceis de catalogar, e infelizmente no Brasil nós estamos ainda devendo muito em termos de laboratório de diagnóstico para esses pacientes e para os próprios colegas. Né? Tem que tirar o soro ou o líquor e mandar para o exterior ainda para ser examinado. Isso pode ser por intoxicação, Carlos? O início As hipóteses estão livres. Não há ninguém no mundo que ouse dizer, olha, é essa a causa. Né? Por exemplo, me lembro agora, assim, só para ilustrar um caso de um colega do Espírito Santo que inventou uma chamada vacina anti-brucelose, que ele disse que é a cura de todos os reumatismos. E eles vendiam, não sei se vendem ainda, eles colocavam anúncios nos classificados dos grandes jornais de todo o Brasil e vendiam como tal. Vários pacientes meus fizeram injeções enormes, assim, que tinham que fazer todo dia ou toda semana durante meses a fio. Carésimas, obviamente,
né? Mas ele dizia que brucelose era a causa de todos os males da humanidade. E não precisava consulta nem nada. É uma doença, uma infecção que acomete principalmente o gado, mas que pode passar para ser humano em algumas circunstâncias. E que ocasiona uma artrite, às vezes. Mas é a raridade da raridade, né? Então, hoje o gado é vacinado para brucelose e tudo. Mas ele dizia que a brucelose está nos seres humanos no Brasil inteiro, é só ele no mundo inteiro que diz isso. E os pacientes, na boa fé, compravam, recebiam isso, uma caixinha especial e tudo. Dessas doenças autoimunes, suplementação também é uma coisa não muito comprovada, é isso? A suplementação, eu te diria, ficaria claro para os casos que têm algum tipo de subnutrição, e às vezes acontecem, principalmente quando existe acometimento intestinal. Existe um subgrupo especial de doença celíaca que acomete o intestino como um todo, não só apenas na área de doença celíaca, que seria o intestino mais proximal, e que gera o que se chama uma autoimunidade em todo o intestino. E esse tipo de paciente entra facilmente em subnutrição. Ele não responde à dieta sem glúten. Faz a dieta sem glúten, no início pode até melhorar um pouquinho, estou me sentindo melhor, menos inchado, a diarreia melhorou um pouquinho, depois piora tudo de novo. São pessoas que vão assim de subnutrição grave, eu já tive alguns casos, e nós temos que usar imunossupressão junto. Ou seja, é como se o mecanismo inicial fosse intolerância ao glúten, mas depois outros mecanismos entrassem em ação e vai destruindo o intestino da pessoa. Que o intestino a gente sabe que é um órgão importante para problemas autoimunes, né? E para a imunidade, né? Sim. Então, nesses casos, assim, tem que usar muito suplemento, né? Porque senão essas pessoas entram em anemia, hipopotassemia, potássio baixo da cãibras, sódio baixo. Como ele não tem absorção, tu tem que fazer altas doses de suplementação. Mas assim, no geral, no paciente geral que a gente pega inicialmente, não vai a isso é exceção. Não? E a gente consegue, então, delimitar exatamente o que ele precisa com o exame de laboratório. Muito comum hoje em dia, déficit de vitamina D. Né? Então, a gente repõe a vitamina D. Eu não recomendo o pessoal ir para o sol, sabes melhor que eu, o problema do câncer de pele aqui no sul do país. E não precisa ir para o sol, a gente faz a suplementação. Até porque tem muita gente que não tem absorção, né? Uma pessoa de pele morena, por exemplo, vai tomar sol, a absorção dele é menor. Exatamente. A vitamina D faz um trajeto via fígado e rim. Ou o pessoal chega e bota fator de proteção solar 50. Pronto, não vai absorver. Também não absorve. Ou tomar banho depois de tomar sol, né? Que a vitamina D é lipossolúvel. Ele vai jogar fora. É lipossolúvel, exatamente. Então, são situações assim que ocorrem que a gente tem que orientar bem o paciente em termos de reposição. Ferro, muitas vezes, se repõe, mas eu diria que é mais pontual do que, assim, colocar um complexo de vitaminas, por exemplo, e dar para o paciente e achar que aquilo vai ter realmente uma repercussão maior. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes o paciente acaba gastando, coitado, gastando e perdendo tempo, né? Dessas tipo esclerose múltipla, eu cheguei a te perguntar no intervalo, né? Que tem um colega em São Paulo que inclusive foi da tua época. Foi meu residente. Teu residente, né? Que ele tem inúmeros casos justamente com suplementação de vitamina D, né? Isso. Mas estava me comentando que basicamente só a esclerose múltipla realmente... A literatura, assim, mesmo esses casos são ainda postos em xeque, são discutíveis. No exterior não se usa, é mais aqui. Mas parece que existe uma sensibilidade especial, positiva, dos casos de esclerose múltipla à vitamina D. Em outras doenças da minha área, lúpus, esclerodermia, polimiosites, as próprias artrites reumatoides, isso não acontece. Pode dar quanto quiser, um caminhão de vitamina D. Não vai fazer mal, como se imaginava uma vez. Na verdade, o cara que usa altas doses, o único cuidado é cuidar justamente para o cálcio, né? Que eu sei que o tratamento que eles fazem com altas doses, e eu estou comentando porque muita gente está assistindo e de repente vai consumir um caminhão de vitamina D, que a gente sabe que para intoxicar realmente é muito difícil, mas o que ele faz lá é tirar o leite, na verdade. Não tira o cálcio completamente, né? Porque o vegetal verde também tem cálcio. Sim. Ele faz o paciente prometer que leite e derivados ele vai ficar ausente. E assim, nas palestras tal, e que a gente vê muito relato até de paciente com bons resultados, claro, né? Tem que ver o quanto isso realmente... Isso é importante também porque existe uma prevalência muito grande aqui no nosso meio de intolerância à lactose. E são pessoas, então, que não podem consumir laticínios, muitos nenhum laticínio, nem leite, nem derivados, e, portanto, ficam sem cálcio na dieta. Não é incomum.
Então, aí nós temos que suplementar, sem dúvida. Agora, os pacientes que já ingerem muito leite, tem pessoas que adoram leite, né? E tomam 1,5 litro, 2 litros de leite por dia, não só em leite, mas em iogurte, coalhada, requeijão. Eu, se me deixasse, eu tomava 2 potes de batata. Tá aí o exemplo. Então, o que acontece nesses casos? Existem algumas evidências de grupos europeus, principalmente, mostrando que se a pessoa toma essa quantidade de leite, portanto, tem bastante cálcio, no tratamento da osteoporose, eu estou falando agora, e ainda vai ingerir cápsulas de cálcio, esse excesso de cálcio não vai à vesícula biliar fazer cálculo na vesícula. Ele vai para os vasos sanguíneos, né? Exatamente, não vai para o rim fazer cálculo. Ele acaba piorando a aterosclerose. E são pessoas que têm mais angina, infarto, derrame, obstrução de artérias na periferia. Aliás, são as pessoas que mais infartam, os países onde são os maiores tomadores de leite, né? Que é justamente ao contrário do que a gente imagina, né? Quer dizer, Estados Unidos, Holanda, Austrália, tal, que tomam muito leite. É que tem a gordura do leite também, né? Bom, infelizmente passa muito rápido o nosso programa. E a gente quer agradecer ao Dr. Carlos por ter estado conosco hoje. Foi um grande prazer. Olha, para nós também, que seja o primeiro de muitos, Dr. Carlos. Muito obrigado, estou à disposição. Gostei muito de conversar com você. Obrigado pela aula nos intervalos aí, tá? Que a gente aprendeu mais que você. Tá bom. E se faltou alguma coisa, com certeza a gente esqueceu de fazer algumas perguntas que você gostaria de fazer. Mande para o nosso site www.programavivamais.com.br. Vai estar lá o telefone do Dr. Carlos também. Você entra no nosso site e mande as suas perguntas que a gente vai convidar com toda a alegria desse mundo o Dr. Carlos de novo. E até o próximo sábado. Até lá. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590.